Olá, meu nome é Suelen Cruz, sou psicóloga e coach e vim aqui trazer para vocês um pouco sobre o meu trabalho com crianças e idosos. São dois públicos que nós trabalhamos com a arte integrativa, onde essas intervenções identificam alguns danos que a evolução ela vem trazendo para essas crianças no despertar das expressões das emoções, de como ela se percebe, de como ela percebe o outro e de como ela percebe esse ambiente. O nosso foco com crianças e idosos é justamente por conta desse contexto onde a tecnologia traz imediatismo, impulsividade, muitas vezes a falta de tempo desses pais de qualidade, a falta de tempo de qualidade desses pais com essas crianças e também com seus pais que estão aposentados, onde ambos procuram atenção para o seu desenvolvimento e as suas potencialidades e também sua adaptação à sua nova realidade, que no caso é do idoso. Então, o meu trabalho como psicóloga é justamente trazer para essas faixas etárias um espaço, um ambiente onde eles possam expressar e também compreender muitas vezes sentimentos que não conseguiram digerir, não conseguiram trazer a consciência dos porquês, das causas e de como lidar com isso, bem como entender como é esse universo dessa criança ou desse idoso. Vamos trazer aqui os nossos trabalhos sendo norteados com a abordagem da gestaltoterapia, que é uma abordagem onde entendemos que não precisamos entender exatamente a causa do comportamento dessa criança e desse idoso, e sim, principalmente como fundamento, o como essa criança e esse idoso vai lidar com as suas frustrações, com suas tristezas, com suas alegrias, enfim, Então, vou aqui explicar a você detalhadamente como é esse passo a passo para que você possa entender essas atividades integrativas utilizando a arte. Lembrando que a arte não é apenas o desenho, a pintura, mas também a música, o teatro, a dança e entre outros. Eu vou mostrar para você a relação da psicologia com a arte e unindo essas duas, o poder que ela tem de transformar comportamentos, cognições, sentimentos e entre outros. Então fica aqui comigo para que você possa entender como tudo isso funciona. Vamos entender um pouco do contexto que vivemos hoje, E qual é a importância que damos a esses públicos, tanto da criança e quanto do idoso. Hoje as pessoas têm mais ansiedade em satisfazer suas necessidades. Por quê? Existe uma coisa que está em alta hoje, que podemos ver os coaches falando sobre isso, muitas pessoas até que não têm a formação, mas são interessadas, falando um pouco mais sobre isso em livros, em redes sociais, referente aos hábitos, Que a psicologia ela já vem estudando isso há muito tempo atrás, com o behaviorismo, que é a segunda abordagem da psicologia que vem sendo estudada e que até hoje ela é vista na abordagem também do TCC, que é verificado o comportamento do ser humano e de como ajudar essa pessoa a ter outros hábitos, outros comportamentos que possam dar insights e outras vivências, com a finalidade do seu bem-estar. Vamos falar sobre hábitos. Hoje, com a tecnologia, tudo é muito rápido, tudo é muito prático, e isso é muito bom, porque a tecnologia trouxe para a nossa qualidade de vida praticidade, objetividade, mas em contraponto, o ciclo da necessidade, da satisfação é algo viciante, como todo mundo sabe. Então, se eu tenho o hábito de tudo aquilo que eu quero, é só pegar o meu celular e acessar, eu também crio esse mesmo hábito para minhas outras relações, seja sociais, seja pessoais, seja profissionais. Muitas vezes essa criança ela tem uma atitude agressiva, tanto fisicamente quanto verbal, por conta daquilo que não foi correspondido, ou seja, sua necessidade para a sua satisfação foi frustrada, ok? E quando isso gera uma repetição, muitas vezes os pais não conseguem lidar com essa criança e aí entra o profissional psicólogo para poder conduzir essa criança à sua própria compreensão, ok? Da mesma forma, o idoso
que também nesse mundo onde as pessoas têm pouco tempo para fazer tantas coisas e muitas vezes não é ouvido, não é compreendido, e nele mesmo ele também fica emaranhado com as suas confusões de adaptação ao seu novo meio, né? Muitas vezes esses idosos são aposentados, estão entrando na aposentadoria, então eles vão viver um modo de vida diferente. Então tudo isso nós compreendemos como a interferência dessas mudanças sociais, dessas mudanças de mundo que temos, para que tanto essa criança que está no seu desenvolvimento, quanto para o idoso, que ainda que esteja também em desenvolvimento das suas potencialidades, existe um fator que é a adaptação. Então quero trazer para vocês aqui uma citação muito importante que eu acho do autor Zinker. As pessoas, em sua ânsia por respostas e soluções imediatas, em geral, não se propõem a elaborar suas vivências, abandonando-se a modelos construídos por outros sujeitos ou instituições. Nesses moldes de submissão, o novo não é assimilado de forma crítica e não há criatividade, há apenas atividade. Falta de espaço para experienciação e os indivíduos agem apenas no âmbito da repetição e reprodução. O que é que Zinker quis trazer diante dessa citação? Que as pessoas envolvidas demais com muitas estimulações, com muitas informações do mundo externo, né, onde existem padrões, onde existem rótulos, onde existem muitas regras, essas crianças e esses idosos ou qualquer tipo de indivíduo, ele pode entrar numa condição apenas de respostas àquilo que é apresentado. Ele não tem espaço, ele não tem o tempo do seu pensamento crítico de trazer outras possibilidades para aquela informação, para aquela pergunta, para aquilo que está sendo apresentado, para aquele comportamento que está sendo direcionado. Ele não consegue trazer para a sua vida algo que ele possa identificar se aquilo faz parte do cotidiano e da vida dele, da sua essência ou não. E coisas importantes que a sociedade impõe, que é um direcionamento para o bem comum. Outras coisas não. Só que aí o indivíduo acaba se perdendo com a sua própria essência e sua própria identidade. Muitas vezes a sociedade ela gosta de padronizar e rotular algum tipo de comportamento. Então, o nosso objetivo com esse trabalho é justamente proporcionar o espaço para que esse indivíduo ele se depare com a sua identidade, com a sua construção de identidade, no caso das crianças, tá? E possa desenvolver as suas potencialidades. E isso pode atingir um sistema que a gente visa como biopsicossocial afetivo. Ou seja, essas intervenções integrativas referente à arte, ela pode influenciar a sua cognição, o seu psique, as suas emoções, o social e também o emocional, que chamamos de afetivo. E com isso fazemos com que essa criança e esse idoso, ela possa ter contato com o seu íntimo, contato com a sua própria consciência. Assim também como acompanhamos o desenvolvimento e a progressão dessa criança nas determinadas questões apresentadas ao longo do trabalho. E dessa forma, fazer com que essa criança e esse idoso tenham uma abertura no seu awareness, como chamamos, ou na consciência dessa criança, trazendo insights para ela e trabalhando sempre os seus questionamentos, as suas dúvidas e também as suas descobertas. Existe um psicólogo americano que criou a teoria da inteligência múltipla dominante. E dessas inteligências, ele caracterizou 7 tipos de inteligência do ser humano. Acompanha comigo. Verbal e linguística, lógica e matemática, musical, que podemos tanto o auditivo quanto o corporal, que também chamamos de sinestésico, visual e espacial, interpessoal, intrapessoal e existencial. Segura aí. Foi desenvolvido nos Estados Unidos um sistema de avaliação das aptidões cerebrais dominantes,
onde mostra as áreas do cérebro que damos mais preferência, e a fim de compreender as habilidades e facilidades dessas pessoas, bem como estimular as áreas que têm menos preferência. Você já reparou que existem algumas pessoas que têm mais preferência e mais dominância em uma área do que outra? E no contexto de vida que temos hoje, desde a escola até outros espaços que nós ocupamos, a questão da racionalidade ela é muito mais vista, muito mais trabalhada do que a área da criatividade. E isso é um problema. Você sabia que quando a gente só trabalha o lado esquerdo do cérebro, podemos desenvolver algumas doenças degenerativas para quem já tem essa tendência? Então é necessário que o ser humano ele não só estimule o lado esquerdo do seu cérebro, bem como o lado direito, que é a parte criativa. Então é visando esse todo que nós trabalhamos. Mas logo mais eu explico para vocês a abordagem que norteia esse tipo de trabalho. No nosso acompanhamento inicial com essas pessoas, nós trazemos algumas atividades justamente para despertar esse lado direito do cérebro. Muitas vezes a criança ela estuda apenas as disciplinas que são direcionais, ou seja, português, matemática, geografia e afins, bem como ela cresce nessa condição de estudar e de responder coisas práticas direcionadas e padrões de resposta já estabelecidos pela sociedade. Então é através desse trabalho que nós trazemos o senso crítico, tanto daquilo que é apresentado, como principalmente aquilo que é emergido dentro da pessoa. Com essas atividades que eu vou exemplificar logo mais, você vai perceber que a pessoa, além de trabalhar o seu lado direito do hemisfério cerebral, bem como visar o seu lado psíquico, visar o seu lado social, o seu lado cognitivo e o seu lado emocional. Tanto podemos trabalhar com um grupo, tanto com uma única pessoa. Mas nós visamos o grupo porque é através desse espaço que podemos também trabalhar algumas questões sociais desse indivíduo. A abordagem que utilizamos para este trabalho é a Gestalt terapia, que visa esse sujeito não apenas com aquilo que é apresentado, mas tudo que influencia esse comportamento. A teoria da Gestalt ela traz a compreensão do todo é mais importante que as partes. Se você não entendeu, eu vou exemplificar para você neste momento. Imagine que você agora está entrando na sua cozinha para fazer um bolo. Você faz esse bolo apenas com a margarina ou trigo, com ovos ou apenas com leite? Claro que não. Para que esse bolo seja feito, é necessário um conjunto de ingredientes que forme esse produto final, que é um bolo. Da mesma forma que quando terminamos esse bolo, para que a gente coloque ele no forno, a gente precisa de algumas ferramentas, ou seja, a forma para que ele possa ser assado no forno, certo? A Gestalt terapia ela visa justamente esse conjunto de fatores. Nós, seres humanos, somos influenciados por uma complexidade de informação, tanto interna quanto externa. Nós, seres humanos, temos um conjunto de fatores ou de coisas que forma o nosso eu, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, as influências da nossa família, a influência social em que estamos inseridos, o ambiente que vivemos, as nossas percepções, os nossos sentimentos e também o nosso comportamento diante de alguém ou de algo. Esse conjunto de fatores podemos identificar, analisar e intervir para que esta pessoa encontre sua melhor forma de ser no mundo. Não existe aqui o que é certo e o que é errado, apenas é trazer para este indivíduo a sua melhor forma de interagir com ele mesmo, com o outro e com o mundo. Então segura aqui mais um texto que eu quero trazer para você.
A forma como percebemos visualmente está diretamente relacionada à forma como pensamos e sentimos. A correlação torna-se aparente quando representamos nossas percepções com materiais artísticos. As figuras centrais que representamos emergem de um fundo difuso e nos dão pistas do que é central em nossa vida. A forma como usamos linhas, formas, cores, em relação umas às outras e ao espaço em que colocamos, indica algo como organizamos os nossos padrões de vida. A estrutura e a fala dela em nossas formas está relacionada também ao nosso comportamento nas situações em que vivemos. Você entendeu que as formas artísticas, ela dá espaço para expressão daquilo que sentimos e pensamos? Mas para que isso aconteça, é necessário um ambiente adequado, um facilitador experiente e também a habilidade de conduzir este indivíduo para a sua própria compreensão. Lembra sobre as ferramentas que eu falei para você referente ao bolo? Então, essas ferramentas para esse trabalho é justamente a pintura, a colagem, o desenho, a dança, a música e o teatro. Com essas atividades, podemos acessar aquilo que está oculto, aquilo que está debaixo do tapete, que muitas vezes a própria pessoa ainda não conseguiu identificar, não conseguiu compreender. Agora eu quero mostrar para você um vídeo rapidinho falando sobre a influência da arte na nossa cognição, na nossa motricidade, que são os nossos movimentos, comportamentos, sentimentos e entre outros que a gente já falou aqui. Então segura aí, o vídeo é rapidinho e a gente volta para complementar essa fala. Henry, speak to me. I want to hear your voice. Can you talk to me? So let me hear you. Tell me your full name. Henry has dementia and he needs total assistance with all his activities of daily living. Hi, Papa. Hi, Papa. Huh? How you doing? I'm all right. I'm fine. Great. Who am I? Huh? Who am I? I'm your daughter. Daughter? Mm-hmm. Which one? Wait a minute. I got so many. I don't know. God You knows. got so many? Yes. Maybe granddaughters. Well, that's what I mean. Now, this, I don't. Okay, it's Cherry. How long has he been in the nursing home? Approximately 10 years. Let's try your music, okay? And then you tell me if it's too loud or not, okay? Music is inseparable from emotion. There are many different parts of their brain and the memories and emotions which go with it. I supposed to sing with this? You can if you like. When I first met him, he was very isolated, and he used to always sit on the unit with his head like this. He didn't really talk to much people, and then when I introduced the music to him, this is his reaction ever since. Henry waking up did something to all of us. Everyone in the room felt it. O facilitador experimentador fez várias perguntas para Henry neste momento sobre o seu passado, cujo se sentiu estimulado em responder todas elas.
onde readquiriu, neste momento, sua identidade por um tempo através do poder da I'll be home there for Christmas. You can count plans on me with plenty of snow, mistletoe, present wrapped around your tree. Ow! A capacidade neural são as verdadeiras queixas dos idosos, como, por exemplo, a memória e a atenção. Também é estimulado o uso da mão não dominante nas atividades para estimular o cérebro, criar novas conexões neurais, além do envolvimento social, acolhimento e identificação. Você conseguiu identificar o poder e a força que essas ferramentas têm no desenvolvimento das potencialidades do indivíduo? Imagine você o quanto a criança ganha ela sendo conduzida através dessas ferramentas, onde a sua cognição será trabalhada tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, bem como de como ela se depara com o social, as limitações, as regras, as aberturas que esse trabalho ela dá para ela poder ter suas relações com o outro, como ela percebe o comportamento do outro e como ela age através disso. As suas percepções, as suas expressões e o espaço de confiança para que ela possa falar aquilo que ela sente. O que é relevante falar aqui para vocês, que uma das coisas que mais tocamos é o sistema límbico desse indivíduo, pois é aí que nós trabalhamos as suas emoções. E como já falei para vocês que somos um conjunto de fatores que formam o nosso ser, muitas vezes os nossos hormônios que são liberados da adrenalina, noradrenalina, o nosso cortisol, que muitas vezes é trabalhado quando tem momento de estresse, momento de grande euforia, nós conseguimos intervir justamente aí. Como é que esse indivíduo lida com sua ansiedade, com as suas frustrações, com as suas tristezas e entre outros sentimentos que está contido e emerge frequentemente nessa criança ou nesse idoso. A arte-terapia é o termo que designa a utilização de recursos artísticos em contextos terapêuticos. É uma definição ampla, pois pressupõe que o processo do fazer artístico tem um potencial de cura quando o cliente é acompanhado pela arte-terapeuta experiente, que com ele constrói uma relação que facilita a ampliação da consciência e do autoconhecimento, possibilitando mudanças. Aumenta a autoestima, ele lida melhor com seus sentimentos e alguns sintomas que ele podem apresentar, os estresses, as experiências traumáticas, desenvolver os seus recursos físicos, cognitivos e desfrutar o prazer vitalizador do ser, do fazer, vitalizador do fazer artístico. É dessa forma que nós profissionais trabalhamos esse ser, visando as suas queixas, suas necessidades e muitas vezes aquilo que ele ainda não compreende, onde a arte ela consegue penetrar profundamente e trazer para fora em formas de símbolos, onde esse profissional vai conseguir identificar e junto com esse indivíduo descobrir o que aquilo quer dizer para ele. E dessa forma, como trabalhamos com crianças e idosos, podemos ampliar diversas atividades que com antecedência é estudada o como isso pode ser feito, onde isso pode atingir e qual forma isso pode ser aplicado. Você está vendo esse brinco que eu estou utilizando? É um brinco de fuxico. O idoso ele pode trabalhar com esse artesanato e nessa simples atividade, o profissional experiente ele pode trazer coisas riquíssimas para esse idoso. Para que você possa compreender melhor sobre essas atividades, a gente passaria aqui longas horas para te explicar quais atividades fazemos, quais intervenções utilizamos e como isso é feito com cada indivíduo. Para acalmar a sua ansiedade, eu vou passar apenas um único exercício para que você possa entender
como trabalhamos. Lembra que eu falei logo no início do vídeo que trabalhamos uma primeira atividade que é para ampliar e mexer um pouquinho com o hemisfério direito desse indivíduo? Justamente é esse exercício que eu vou mostrar para você. Nós pedimos para o grupo para que eles peguem uma folha de papel em branco e um lápis ou uma caneta, enfim, mas preferencialmente um lápis. Ele vai colocar esse lápis nesse papel e ele não pode tirar esse lápis do papel de forma alguma, até que a atividade seja interrompida pelo facilitador. Então, nesse movimento, ele vai construindo linhas aleatórias o tempo todo. Neste mesmo momento, colocamos uma música relaxante para que ele possa se acalmar e, diante dessa calmaria, ele se concentrar e dar atenção àquela atividade. E, então, ele vai riscando esse papel, formando essas linhas o tempo todo, até que a atividade é interrompida. Aí, o facilitador, neste momento, pede para cada pessoa corrigir alguma linha que ele não está gostando e que ele identifica que está errado. Se dá uma pausa, onde essas pessoas vão ter a liberdade de corrigir ou não. Logo em seguida, nós pedimos para que eles possam pintar o desenho que eles identificam, as formas que eles identificam. Quando essa tarefa é concluída, nós fazemos algumas perguntas para cada pessoa responder. E para cada grupo, utilizamos uma forma diferente de falar. Isso é uma forma muito simples que eu apresentei para vocês, para que vocês possam identificar o poder das intervenções que fazemos em cada indivíduo. Logicamente que existe toda uma preparação para levar esse indivíduo ao caminho interno que é dentro de si mesmo. E é através desse caminho nós utilizamos todas essas ferramentas para cada encontro, para cada momento que se mostra necessário. Então é através desse projeto que trazemos a importância de fazer com que esse indivíduo ele mergulhe um pouco para dentro de si, para construir a sua identidade, para compreender o seu próprio mundo, para lidar melhor com suas questões, para lidar melhor com o outro, para se lançar de forma adequada no ambiente em que ele se insere, bem como trabalhar outras questões com as limitações, movimentos do corpo, no seu ouvir, no seu falar, no seu olhar, no seu caminhar, como foi explicado. Essas intervenções integrativas que utilizamos através da arte, ela engloba todo o sistema do nosso ser, que é biopsicossocial afetivo. Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo em gostei e fortalece cada vez mais esse projeto que tem trazido grandes transformações na vida tanto de crianças quanto de idosos. E até mais! Momentos vividos, tristezas e sorrisos, amores construídos. Sucesso desejo a você, que seja o início do que quer ser. Espero um dia te rever e relembrar bons momentos vividos. Saudade. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Sucesso desejo a você, que seja o início do que quer
esquecer. Espero um dia te rever e relembrar bons momentos vividos. Ah, saudade você vai deixar, partir de mim vai levar. Aprendi muito com você e esse fim eu faço outra vez. Ah, saudade você vai deixar, partir de mim vai levar. Aprendi muito com você e esse fim eu faço outra vez. Que vai ficar de tantos momentos vividos, tristezas e sorrisos, amores construídos. Sucesso desejo a você.